Boa noite, amados. Muita alegria no meu coração estar com vocês aqui. Muita gratidão também ao Senhor. O Senhor é muito tremendo, né? Está sempre fazendo coisas grandes no nosso coração. Eu quero primeiro agradecer ao Senhor por estarmos aqui vivos, né? Vencemos aí muitas batalhas. Cada um deve ter sua história durante esse tempo da pandemia, mas Deus tem cuidado de nós. Louvado seja o Senhor. Rever os irmãos que andam conosco. Ontem já falamos um pouco, os irmãos que me antecederam aqui, meu querido Jamê, os nossos mais 40 anos aí, Azaf, louvado seja o Senhor. Agradeço ao Senhor por tudo isso, por estarmos juntos. Obrigado aos queridos irmãos que nos convidaram para estarmos juntos aqui. Obrigado ao Alcione, ao Jefferson, também Marcos, né? Elvis, Tito, Luiz, Saulo, Célio, louvado seja o Senhor. Acho que devo ter falado aí os principais, me perdoe se faltamos com algum nome, mas a minha gratidão a cada um de vocês por cuidar de nós e por, nesses dias, nos ajudar aí a receber um pouco. Estou sendo recebido lá pelo nosso amado Elvis e também Elisete. São queridos, estou engordando, louvado seja o Senhor, sem bicicleta nesses dias, mas Deus vai nos dar graça da gente alimentar do Senhor e também desfrutar dessa boa hospitalidade aí dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Minha esposa está comigo, né, a Sâmia, quero que ela fique de pé. É a minha bandeira, a Sâmia, olha lá. Todos sabem. Pode dar a voltinha. É a minha coroa. É bem marca-texto, colorida. Louvado seja o Senhor. Ela sabe, ela sabe. Obrigado. Somos felizes pelos nossos 45 anos de casados. Deus já nos deu esses 45 anos, né? E eu sou muito grato a Deus por isso. Quero só verificar se estamos funcionando aqui direitinho. Sim, estamos funcionando, né? Bem, eu quero continuar falando sobre o que Deus deu ao Jamê ontem, sobre a igreja, claro. Mas nós queremos colocar como primeiro tópico a questão da unidade. E eu pedi muito ao Senhor que Ele nos ajude também com relação ao tempo, né? Que antes da pandemia, Deus me deu uma palavra, fui escrevendo, mergulhamos, né? Como Azaf disse, imagino que o Jamê e outros de vocês apaixonados pela palavra, e a gente pôde escrever muito, muito, louvado seja o Senhor. Eu também, e sou grato a Deus por tudo que escrevi nesse tempo e por tudo que Deus me falou. E aí, essa palavra, o Senhor foi amadurecendo, acabei fazendo 140 slides dessa palavra, e os irmãos podem imaginar que não é para essa noite, né? Aí eu diminuí, foi para 100, e eu diminuí, trabalhei aqui, foi para 40 e poucos. A gente consegue, louvado seja o Senhor, creio que a gente consegue. Obrigado, Elvis. Então, a palavra que Deus nos deu foi sobre a igreja. A gente conhece a igreja, já sabemos disso há muitos anos. Alguns de nós há dezenas de anos. E temos estudado, aprendido, ouvido, falado, e cremos na igreja. Aí Deus me colocou uma outra palavra, né? Uma revolução. E de fato a igreja para mim, e eu sei que para alguns irmãos foi uma revolução, porque nós saímos daquela posição religiosa, é claro que usávamos a palavra, a oração, Deus nos dava, a comunhão com os irmãos, o relacionamento, mas a igreja, no sentido
daquilo que Deus renovou dentro de nós, foi uma revolução. E passaram alguns anos, eu fiquei um pouco preocupado, e principalmente sobre isso, Deus me falou na pandemia, e eu gostaria que os irmãos mergulhassem também nessa palavra, porque eu creio que a maior dificuldade que temos tido é a questão da prática. Então nós queremos que os irmãos ouçam tudo que Deus está nos falando, mas queremos sim que Ele trabalhe isso de uma forma prática na nossa vida, no nosso coração. Então nós queremos uma prática. E aí Deus nos deu a palavra em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o que diz a palavra do Senhor. A gente sabe que o propósito de Deus, desde antes, desde a criação, se quiser colocar só a tela do slide ali, é legal para mim, meu amado. Então, desde antes, desde a criação, estava lá a Trindade, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Estavam lá antes de nós. E Ele ainda não tinha nos criado. E Deus depois Deus habita, louvado seja o Senhor. Eles já eram, desde a eternidade, uma habitação mútua. E é tão tremendo ver que eles trabalhavam o tempo todo com total concordância. Isso é tremendo da parte de Deus. E a gente sabe, louvado seja o Senhor, que andar nessa concordância com Deus, essa é a vontade de Deus e esse é o propósito de Deus. Entender essa essência, a gente está entendendo o que Deus quer. Então nós queremos caminhar exatamente nisso. Desde o início, nós podemos dizer que Deus já era uma comunidade. Ele era 3 em 1. Eu, quando comecei a entender isso, eu pensei que nós tínhamos que viver em uma comunidade. Então eu aluguei um prédio e nós tínhamos 150 pessoas de tempo integral, porque eu queria viver em comunidade. Não entendi nada. Eu pensei que comunidade era um estilo de vida, e é de fato um estilo de vida que nós temos que ter, mas não propriamente fazer aquela loucura que eu fiz. E Deus sabe quantas coisas eu fiz nesse tempo com aqueles 150 de tempo integral. Revolucionamos a cidade no sentido da loucura, no sentido de tudo que Deus queria fazer, mas eu entendi um pouco depois que Deus decidiu habitar em nós e entre nós. Ele nos discipulou para sermos a sua imagem e conforme a sua semelhança, cada um de nós. E esse é o propósito de Deus. João 14:10, não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz essas obras. Então, o propósito de Deus é habitação, é casa, é esse o propósito. E esse propósito, a gente sabe que Deus nos criou para isso. E esse propósito é antes da fundação do mundo. A Trindade vivia em concordância, revelava o amor de Deus e revelava a unidade. Louvado seja o Senhor. E uma coisa importante que a gente tem que entender nisso é que o amor não pode ser praticado sozinho. É por isso que algumas vezes nós
ficamos um pouco equivocados, né? Que a gente está olhando para uma pessoa e a gente, olhando para uma pessoa, essa pessoa pode falhar. Mas quando nós olhamos para o corpo de Cristo e quando nós trabalhamos para que o corpo de Cristo entenda isso, então nós estamos cobertos de amor e sabemos também que cada um de nós somos limitados. Nós somos pessoas que erram, que falham, a gente sabe disso. Mas quando nós olhamos para a Trindade, e a gente sabe que a Trindade expressa esse amor, esse governo, esse propósito, Deus também quer que a igreja ela possa expressar exatamente isso. A igreja tem que ser uma expressão de Deus, e isso não pode ser teórico, isso tem que ser real. Algumas vezes, quando nós falamos isso, é claro que todos estamos concordando. Mas eu tenho orado muito, muito, e chorado diante de Deus, pedindo a Deus assim: ilumina, Senhor, o coração, os olhos dos meus irmãos, para que isso não seja uma questão teórica. E eu creio que algumas coisas que Deus vai falar ao longo da palavra, eu sei que muitos anotam, e são discípulos que querem viver a palavra. E aí uma das coisas que eu quero dizer, que é muito importante no que Deus está nos falando, é que se a maneira que nós vivemos não revela a Trindade, nós estamos equivocados no que nós estamos vivendo como igreja. Vamos gravar isso no nosso coração? Olha bem, Deus tem um propósito antes de nos criar. E eles tinham essa concordância, louvado seja o Senhor, e de fato o Espírito Santo de Deus estava já trabalhando, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e quando nos criou, criou a sua imagem, conforme também a semelhança do Senhor. E esse é o propósito de Deus. Quando eu penso no ministério, e essa foi uma das renovações que Deus trabalhou em nós, tinha um ministério único, né? Lá na igreja local. Mas Deus nos falou sobre o ministério plural. Isso trouxe para nós uma novidade e uma prática diferente, que nós nos submetíamos uns aos outros e nós entendemos que o ministério é sempre plural. O que Deus quer trabalhar é isso, sempre estar no plural. E nós queremos viver isso, né? Que Deus levante presbíteros entre nós. Mas quando Deus levanta esses presbíteros na cidade, nós temos que entender que não é só para a igreja local, mas é para a igreja na cidade. Paulo de Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso. A gente sabe que o tempo todo Deus está trabalhando a pluralidade do ministério, e essa é a vontade de Deus. Os presbíteros da igreja na cidade, à luz da palavra, eles têm que ter unidade. Isso não pode ser teórico à luz da palavra. Nós estamos falando da palavra, mas tem que ser algo praticado por nós. Aí quando nós olhamos para isso, alguns de nós pensamos assim, mas tem muita barreira para isso. Barreiras a gente tem, mas precisamos vencê-las, porque a gente tem que olhar para a palavra. De fato, a gente sabe que todo o processo do nascimento de Jesus foi uma obra do Espírito Santo. A unidade da igreja na cidade também é uma obra do Espírito Santo. Nós temos que não somente crer, mas também darmos passos nessa direção. Eu costumo dizer, eu me casei com a Sâmia, completamos já 45 anos de casados, vamos até o final
com a graça de Deus, mas ela é extremamente diferente de mim. Já tivemos muitas batalhas, não tivemos uma orientação para casarmos, a gente teve que quebrar o pau juntos. E desde o início as batalhas foram muito grandes. Ela colorida, ela bastante à vontade, espaçosa, eu mais cuidadoso, assim, queria ser um pouco mais diplomata, ela direta, ela sempre vai no alvo, eu dou volta para chegar. Quantas coisas nós tivemos de diferenças na nossa comunicação e no nosso processo desde a lua de mel. Foram batalhas, muitas, anos e anos, que precisamos da palavra, precisamos da oração. E a gente precisou dos irmãos, muitas vezes, para chorar, para orar, para abrirmos o nosso coração. Eu sou filho de uma relação extraconjugal, eu não queria de jeito nenhum que os meus filhos passassem pelas coisas que eu passei, todo o processo que eu passei, e para mim o casamento era uma questão de honra até o fim, princípios da palavra, mas também ao que me aconteceu, que eu não queria de maneira nenhuma que acontecesse com os meus filhos. E às vezes eu comparo isso com a questão da igreja. Diferenças nós temos, mas nós temos um Deus que quer a nossa unidade. Aleluia! Nós temos um Deus que quer a nossa aliança. Nós temos um Deus que quer falar a cidade. Nós temos um Deus que quer que amemos uns aos outros, que possamos reconhecer uns aos outros, nos relacionar uns com os outros. A Bíblia diz que nós temos que amar, inclusive os nossos inimigos. E quando eu estou dizendo sobre esse relacionamento, não é só para dizer que nós estamos na cidade e a gente não é inimigo. Se a gente só não é inimigo, a gente é amigo, tá? De alguma maneira estamos andando um pouquinho, podemos estar andando, mas de fato não estamos ainda dentro do propósito de Deus. Interessante que a igreja, ela sabe quando os presbíteros na cidade, eles estão divididos. Ontem Deus nos falou com tanta graça sobre isso, que de fato não tem ninguém bom, não tem ninguém melhor. E esses dias eu falei para uma irmãzinha lá na casa do Elvis, quando falávamos, se eu for para um lugar que é o melhor, eu vou estragar aquele lugar, que eu sou ruim. E às vezes nós ficamos procurando um lugar bom para ir, e quem sabe é para estragar aquele lugar. Porque tudo que é bom é dado ao corpo de Cristo. Amém? Para que nós possamos nos relacionar. E ainda que de fato a gente tenha dificuldades, nós nunca vamos nos dividir. Pelo menos é o que nos ensina a palavra. O corpo de Cristo não pode ser dividido. Inclusive dividido por coisas boas que estão na cidade. As coisas boas que estão na cidade, elas devem ser repartidas com os irmãos, para que nós possamos experimentar coisas maiores, porque o corpo é de Cristo. A minha edificação não é a edificação do meu grupo, mas é a edificação da igreja, que é do Senhor, do corpo que é de Cristo. Amém? Então nós temos que sempre, com a graça de Deus, estar experimentando uma casa. O que Deus quer trabalhar conosco é para que nós sejamos casa, habitação, morada. O propósito de Deus, desde antes da criação do mundo, Deus já tinha esse propósito. E a palavra diz, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos,
humanas, louvado seja o Senhor. Quando nós vivemos como corpo, como casa, como morada, e a igreja na cidade pode ver que somos assim, nós estamos projetando uma revelação para a eternidade, porque esse é um propósito eterno de Deus. Quando nós dissemos assim, eu amo, eu sou uma pessoa, somente uma pessoa, mas se nós amamos, nós revelamos Deus. E a cidade tem que saber que nós não somos divididos, porque nós amamos. E nós estamos revelando Cristo, louvado seja o Senhor, para a cidade. Começando a partir de mim, para que toda a igreja entenda isso. Irmãos, nós vamos entrar um pouquinho mais nessa questão toda, para entender que, de fato, essa revelação tem que cair no nosso coração, para vivermos intensamente, porque essa é a vontade de Deus. Quando a gente pensa nesses deuses que há por aí, eles são um só. Mas quando nós olhamos para Jesus, né, e o propósito dele em nos levantar, nós sabemos que o Senhor quer se revelar através de nós. Amanhã é domingo, a gente vai para muitos lugares. Hoje à noite, vamos nos separar para muitos lugares. Mas nós podemos dizer que a gente vai ter Jesus em várias partes dessa cidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus está repartido nessa cidade, através de muitos de nós, para que a cidade possa conhecer o Senhor. E se nós somos membros do corpo de Cristo, nós temos que revelar Cristo. Amados, se tem uma coisa que Deus quer mudar na nossa prática, eu sei que é bom falarmos de alguns homens, alguns nomes e pessoas que Deus tem levantado nesses anos todos. Mas nós queremos que Deus levante muitos homens, porque de fato, se a gente lembrar de 1, 2, 3, meia dúzia, é bom. E louvado seja o Senhor pelo papel que eles desempenharam na igreja. Mas nós queremos nos lembrar da igreja, como corpo de Cristo, e a gente encontrar gente cheia de Deus. Eu estou dizendo que muitas vezes a igreja cai em situações de dificuldade, porque tinha lá um homem só, e esse homem só, de alguma forma, ele teve problemas, teve dificuldades, ele tem defeitos, mas nós somos completados uns nos outros, e é por isso que todos temos que nos levantar onde nós estamos, e a Bíblia está nos mostrando isso, que Deus não quer aquele membro desativado no corpo. Tem muito membro hoje que não tem função. E quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que todo membro do corpo, ele tem função, louvado seja o Senhor. Ei, você tem uma função no corpo de Cristo, amém? Às vezes alguém pensa, eu não tenho cultura, eu tenho idade, eu sou novo, e a gente tem tantas coisas para entender a nossa posição inativa. Mas Deus não tem inativos, Deus tem membros do corpo, ativos no corpo, em todo o tempo. Que caia essa revelação no nosso coração. Porque quando todos nós estivermos ativados no corpo de Cristo, nós sabemos que Deus vai operar muitos milagres. E esse amor vai ser praticado num tipo assim de parceria uns com os outros, porque nós somos aqueles homens que estão expressando a Trindade. A liderança tem que expressar a Trindade, não só dentro do seu contexto local,
mas dentro do contexto de entender a igreja na cidade. Porque nós temos que entender a igreja como um corpo. E se a igreja sofre, um membro do corpo sofre na cidade, todo membro sofre com ele. É o que está escrito na palavra de Deus. Então nós queremos algo real, não religioso, porque muitas vezes a nossa posição, ela é religiosa. Então nós temos que viver de uma maneira que Cristo, ele é revelado na igreja. Não é só uma pessoa, mas todos nós estamos vivendo essa experiência. Às vezes, como homem, a gente pensa assim, isso não pode ser compreendido, porque o Deus Criador, como que ele habita na sua criação? E para alguns isso é inconcebível, mas o nosso Deus correu esse risco, e que risco fabuloso, de dizer que cada um de nós somos Jesus na terra. Aleluia, coloca isso no seu coração, porque essa de fato é a vontade de Deus. Isso foi algo tremendamente inteligente da parte de Deus, porque ao invés de ser um, ele se torna vários através de nós. Olha, você pode entender a riqueza disso, Deus ser vários através de nós. É por isso que algumas vezes, alguns de nós não entendemos, quando alguém está dando aleluia, amém, glória a Deus, estou vibrando, fala mais, quero mais, canta mais, chora, e às vezes você é muito fria, o frio fica incomodado, porque pensa assim, não, essa pessoa está passando da conta. E a gente aceita mais os frios do que os quentes. E, aliás, preferimos até o morno, que Jesus fala que está a ponto de vomitar pela boca. Amados, como igreja, nós temos que experimentar exatamente esse avivamento que vem do Senhor, para que nós possamos descobrir esse mistério. E o mistério é Cristo em... Pode repetir bem forte comigo? Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Quando é vós, amados, não exclui nenhum de nós. Cristo em vós. Nós temos aceitado Cristo em alguns, mas esse Cristo coletivo, que cada um de fato revela a Deus, nós estamos muito devagar. E o que Deus tem me falado assim com força, eu peguei reduzir, porque meu propósito assim, meu coração diante de Deus é estar com vocês muitos dias para poder repartir o meu coração, para mostrar que é Cristo em vós. E eu fico incomodado que parece que a gente prega isso há tantos anos, mas o tal voz não chega no coração de alguns, porque só uns entendem, mas nós presbíteros, nós diáconos, líderes, nós que somos líderes de grupo, amados, nós não podemos aceitar mais que Cristo só está em alguns, e tem uma turma que é só aquela situação de pesar a carroça, que não sai do lugar, e nós temos que fazer as coisas todas funcionar, porque todo membro do corpo tem que funcionar, Cristo entre nós, Emmanuel, Deus conosco, Cristo habitando em nós, Ele se revela através de nós, Ele está em mim pessoalmente, mas nós temos que entender que Cristo em vós é uma comunidade, é um estilo de vida. Receba isso no seu espírito, recebe isso no seu coração. Emanaias, o Espírito Santo de Deus quer quebrantar o seu coração, para falar o quanto de fato Ele quer trabalhar essa palavra com revelação, que Cristo está em vós, pode tocar no seu irmão aí, você faz parte
do vós. Não aceite nada menos do que isso, porque é Cristo em vós. Mexe com ele aí. Quem sabe ainda tem gente que cochila diante de coisas tão fortes, né? Por isso que tem gente fraca e muita gente que dorme. E a Bíblia diz, em Efésios, no capítulo 5, versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, a gente sabe que esse mistério de Deus é obra do Espírito Santo e que Deus quer revelar. A gente conhece muito esse versículo, mas o que me chama muita atenção é Efésios 3, 3 a 5, pois segundo a revelação que me foi dado, a conhecer o que? O mistério, aleluias, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha, Paulo está dizendo que escreveu essa revelação resumidamente. Então, para compreender esse resumo, você tem que ler para trás e ler para frente. Não é isso? Aí tem gente que lê pouco para trás ou para frente. Recebe só alguma palavra que vem daqui. Aí essa gente fica fraca. Porque se você se limita a receber o que Deus fala aqui, sem se alimentar de Deus, então você não vai compreender e nem vai ter discernimento desse mistério de Cristo, que Deus revelou em outras gerações, não foi dado a conhecer o Filho dos homens, como agora foi revelado aos seus santos e apóstolos profetas no Espírito. Aqui tem um segredo que a gente pode entender melhor e que a gente vai falar um pouco mais na frente para os irmãos. Mas é tão importante a gente receber de Deus. Olha, se alimente da palavra. Aproveita a palavra, quem está acostumado a buscar a palavra quer ficar e ficar e ficar, e Deus dá cântico, e Deus derrama o nosso coração e a oração. E talvez o melhor do dia, para mim pelo menos é quando eu estou buscando essa palavra e as coisas acontecendo no meu coração. Porque quando acontecem no meu coração, elas vão acontecer através da minha vida, na minha casa. Deus vai fazer coisas tremendas e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em nós. Mas nós temos que entender que Deus quer esse lugar de habitação que sou eu e que se chama igreja. Alguns de nós continuamos com o vício de linguagem, né? De querer levar gente para a igreja, quando a pessoa encontra você, encontrou a igreja, encontrou Jesus, louvado seja o Senhor. Então nós não queremos o prédio, nós queremos a vida de Deus que está dentro de cada um de nós. O propósito está em Efésios aqui 2, de 11 a 22, que nós não vamos ler todos os versículos. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amados, é debaixo desse fundamento, dessa palavra, apóstolos, profetas, ele mesmo, Cristo Jesus, que é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado. Aqui tem um outro problema. Nós temos muitas pedras, mas que elas, algumas vezes, não significam um edifício. Quando a gente traz o material lá de construção, nós precisamos ordenar todo esse material, para que a gente possa construir um edifício, para que nós possamos ajustar tudo. E muitas vezes, muitas coisas entre nós não estão ajustadas, pelo contrário,
e são desajustadas. Aí tem pedra que dança, tem pedra que canta, tem pedra que entrega o dízimo, mas assim as coisas são isoladas. Elas, algumas vezes, tem pedra que critica, tem pedra que rola, Rolling Stones. Então tem todo tipo de pedra. Mas a Bíblia diz que nós temos que crescer para santuário dedicado ao Senhor. Toda a igreja crescendo para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. É um papel nosso, de cada um de nós. Nós vamos entender, nós pastores e esses líderes todos que trabalham conosco, mas nós vamos entender que esse é um papel de todo o corpo. 3 verdades importantes: nós somos corpo, você não somente foi salvo, mas faz parte da família de Deus, e nós somos templo do Espírito Santo, todos nós. Por que o rapaz respeita a moça antes do casamento? Porque sabe que ela é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que Deus tem propósitos com esse rapaz e a moça, que de fato o sexo seja guardado para a lua de mel. Então tem coisas que a gente entende, porque nós somos templo do Espírito Santo, e é por isso que eu, abraçando as irmãs, ou a situação das esposas, nós nos respeitamos no sentido todo de família, que nós não queremos pecar contra Deus, porque somos templo e morada do Espírito Santo. Então a igreja não é um prédio, um programa, mas uma comunidade de vida. Nós podemos vir aqui para esse tipo de reunião, mas, amados, louvado seja o Senhor, que as coisas vão funcionar a partir das casas. E aí, quando nós chegarmos aqui, chegaremos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, e vai ser uma festa aqui nesse teatro, nesse prédio, mas de fato, não é um programa, porque nós dependemos uns dos outros, e nós vivemos isso. Imagina depender uns dos outros numa reunião de 7h30 a 10 horas. Não adianta. Aqui é só para a gente poder brindar essa questão da alegria de estarmos juntos, submetermos uns aos outros, servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, viramos uma habitação mútua, como a Trindade. A igreja primitiva, ela viveu exatamente isso, louvado seja o Senhor. Aí nós pensamos assim, esse versículo é fundamental, Colossenses 3, 15 e 16. Irmãos, o que Deus quer trabalhar na prática, em nós, é exatamente isso: seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, no qual também fostes chamados em um só corpo, sede agradecidos. E aí a Bíblia diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhai-vos, instruí-vos mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus. Eu digo aos irmãos, onde nós vamos praticar isso? Aqui nessa reunião? Pode ser. A gente tem chance de praticar isso aqui. Mas eu quero que Deus nos mostre claramente que, de fato, esse é um versículo para ser vivido intensamente na casa. Habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe por que na casa? Porque lá nós podemos compartilhar uns com os outros, edificarmos uns aos outros, instruirmos uns aos outros, aconselhar mutuamente. Aqui Deus pode dar uma e outra palavra, sem problema. Mas o que Deus está nos chamando a atenção é que, de fato, nós temos que ir lá para as nossas casas, para vivermos isso intensamente. Às vezes a reunião grande, ela é fraca, porque a reunião pequena, ela está vazia de Deus. Ela
virou parte de um programa. E, de fato, quando Deus está trabalhando essa palavra, Ele está incluindo todos nós, para que nós possamos ministrar uns aos outros. Então, dentro de casa, Deus vai curar os enfermos. Dentro de casa, nós vamos expulsar demônio, tomara que seja do visitante. É isso? Louvado seja o Senhor. E vai ter salvação lá em casa, aleluia. Nossos encontros vão ser poderosos, amém? Você pode imaginar um encontro na casa poderoso. Eu sonho, irmãos, que Deus levante casas, que elas possam marcar lá na chácara o retiro de tanta gente que Deus salvou na casa, amém? Imagina os nossos encontros grandes, o que Deus pode fazer com eles, a partir daquele momento que Deus está trabalhando nas casas. Lá em Pedro, 1 Pedro 4,10, a palavra, olha, está cheio de versículos que falam sobre essa mutualidade. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da graça de Deus. Então, isso está dizendo para quem? Olha, repita uma palavra comigo. Para todos, todos, vamos falar todos, todos, todos. Tem gente que vai para a reunião, não tem palavra, não tem oração, está inibido, acomodado. E Deus quer mudar isso, amados. E esse trabalho vai ser feito a partir da nossa casa. A gente não vai para a reunião para comer, para beber. É bom comer, beber, pode ter churrasquinho, amém, não tem problema. As reuniões podem ter um caldo aqui quando esfria, muito bom ter um caldo. Mas a festa, aquela situação que a gente come, irmãos, nós temos que ter reuniões cheias de poder de Deus, nas casas, cheias do Espírito Santo, porque nós somos, a palavra que Pedro fala, as pedras, 1 Pedro capítulo 2, no versículo 5, nós somos as pedras vivas, amém? Então a gente está se contentando com muita pedra morta. Quando você pensa no grupo da sua casa, tem alguém lá que nunca contribuiu com nada? É provável que tenha. Mas nós temos que fazer isso tudo funcionar para a glória de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Então nós ministramos a palavra uns aos outros, nós estamos edificando, construindo uns aos outros, aconselhando mutuamente. Lá tem salmos. Tão lindo acontecer um salmo na casa, né? Porque o salmo é o fruto de quê? Asaf sabe muito bem disso, né? De uma experiência que Deus dá, e a gente faz daquele salmo um cântico, amém? Tem irmãos desafinados, mas que Deus aceita o cântico dele em casa, amém? E Deus recebe, louvado seja o Senhor, porque essa é a vontade de Deus, hinos, cânticos espirituais. Tem quanto tempo que a igreja não experimenta o cântico espiritual? Talvez faz muito tempo que alguns grupos não experimentam isso, mas está na palavra. O que está na palavra é para a gente viver. Eu quero viver a palavra. O cântico espiritual é muito tremendo. Se a gente está aqui, e se somos 500 ou 1000, a gente pode praticar essas coisas aqui? Não, mas a gente pode praticar essas coisas nas nossas casas. O propósito de Deus é reconstruir esse tabernáculo de Davi, mas que começa nos grupos pequenos, com todos sendo sacerdote. Então nós nos relacionamos, e esse mover de Deus, a manifestação de Deus, ela vai ser clara na nossa vida. Então Deus trabalha isso nas casas, porque nós vamos ser treinados. Irmãos, nós queremos essa reunião, mas queremos que Deus trabalhe nas nossas casas. Ei, amém? Amém? Põe isso no seu coração.
É lá que nós somos conhecidos, é lá que nós abrimos o nosso coração, é lá que nós podemos realmente ajudar os nossos irmãos. E a Bíblia diz a respeito de nós, Colossenses 2:9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Louvado seja o Senhor. Em nós habita toda a plenitude de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, as coisas devem acontecer nas casas. Deus está operando milagres nas casas, através do corpo de Cristo. E nós vamos entender esse governo de Deus, porque o propósito de Deus é fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra, as da terra. Jesus é o nosso rei e o centro da criação. Ele tem toda preeminência. Louvado seja o Senhor. Então, quando nós entendemos isso, amados, Deus está trabalhando algo relacionado com o governo. E nós queremos que ele seja o cabeça sobre todas as coisas. Isso é o cabeça. Pode ser que alguns de nós tivemos como cabeça um bispo, pode ser que você teve cardeal, outras coisas, mas hoje nós cremos que o cabeça é Cristo. Amém? Ele é o cabeça da sua igreja. E nós sabemos que nós somos feitura dele, e que de fato o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós queremos nos submeter a ele. E quando eu disse que nós temos que aprender muito sobre essa palavra, todos, Colossenses 3:11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, vamos falar juntos? Cristo é tudo em todos. Amém? Ficou alguém de fora aí do seu lado? Não tem como, irmãos. Mas a gente tem que entender que a igreja tem aceitado que alguns ficam de fora. Eu não quero aceitar mais isso, meus amados irmãos. Eu quero trabalhar para que Cristo seja tudo em todos. Eu estou consciente que a obra é do Espírito Santo, mas eu estou desesperado com essa palavra, entendendo que de fato essa é a vontade de Deus, que Ele trabalha na igreja. Eu estive meditando ali em Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração, e eu pensei assim, que bom achar um irmão que ele é uma verdadeira casa de oração. Não tem irmãos que vão para a casa de oração? Conhece? Deve ter na cidade. Aí nós temos que mandar o irmão para a casa de oração, que é o Elvis, que é o Alcione, que é o Jamei, que é o Azaf, que cada um de nós, e nossas esposas, nos achou a casa de oração, porque a gente está cheio de Deus, para orar uns pelos outros, e para Deus trabalhar essas coisas, e a gente muitas vezes vai trabalhar juntos, e eu digo aos irmãos, nada pode ferir esse princípio, porque não tem judeu, grego, preto, branco, brasileiro, homem e mulher, todos somos um em Cristo, e Deus está trabalhando através de nós, é um estilo de vida, e nós queremos glorificar o Senhor em todo o tempo, praticando o corpo de Cristo, como nós citamos em Colossenses 3:15 e 16, porque irmãos, nós somos reis, sacerdotes, Ele é o Rei dos Reis, mas as pessoas precisam ver Jesus Cristo habitar entre nós, em nós. O que é que nós falamos? Cristo em vós. Não parece que a gente tem que enfiar isso na cabeça assim para cair? Dá uma tristeza quando você pensa assim, meu Deus, parece que não está caindo, mas que caia no nosso coração, por revelação do Espírito Santo. 2 Coríntios 5,16, assim que nós daqui por diante não conhecemos ninguém mais segundo a carne, e antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não mais o conhecemos desse modo,
Então, nós temos que conhecer os irmãos segundo Cristo. Aí nós vamos parar de falar dos nossos irmãos. E Deus nos ministrou isso ontem. Porque nós estamos, com a graça de Deus, orando uns pelos outros, e sempre crendo que Cristo vai transformar aquele irmão. Porque nós somos gente de fé, amém? Nós não agimos com incredulidade. A gente não está trabalhando em favor do diabo, mas em favor de Deus. E o propósito não é só multiplicar, mas sermos a plenitude de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, cada pequeno grupo tem que ser a expressão de Cristo. Você está pegando isso aí, meu amado? Seu grupo lá em casa, amém? Tem que ser a expressão de Cristo. E então tudo tem que funcionar no corpo para vermos a plenitude de Deus. Não é mais somente uma pessoa. E parece que eu estou sendo repetitivo, mas não é não. Tem que fazer lá igual os chineses, aquela turma lá que insiste, para que você possa entender, para que possa cair no seu coração. Então não pode ser uma expressão pessoal, mas o grupo, a igreja. Quando nós falamos que ele é governo, ele é o cabeça, a cabeça e o corpo são inseparáveis. Nossas atitudes precisam seguir a nossa compreensão. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que, de fato, sempre em Cristo projetar essas coisas para a glória do Senhor. O grupo tem que expressar a plenitude de Cristo. O cabeça é Jesus, a imagem de Cristo sendo vista no grupo. Amém? Nós queremos isso, amados, que nossas casas sejam transformadas, que a igreja seja transformada, que os irmãos sejam transformados, que no grupo os membros do corpo possam funcionar, cooperar com o corpo e não se separar. Nós queremos sempre expressar a Deus. O propósito de Deus é que todos os membros do corpo, eles possam funcionar e as pessoas vão ver Cristo em nós, que é a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13, até que todos, de novo, amados, vamos ler junto esses todos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Quem, amados? Está fraco. É igual o Peru, estou fraco. Quem, amados? Todos. A gente pensa que isso é para pastor, a gente pensa que isso é para aquele irmão mais dedicado. Todos. Você tem que tocar no seu irmão, ó. E quem sabe, você sabe que ele é meia boca assim, né? Ele está meio devagar. Irmão, é todos. Não tem mais ninguém que pode ser meia boca. Amém? Se Cristo quer falar, ele vai falar através do corpo. Enfim, tudo que ele faz é através do corpo. Louvado seja o Senhor. É sempre através do corpo. E aí, meu lema, está bem dividido aqui, né? Mas não tem problema, né? Tem um poder, pode deixar assim mesmo, não tem problema não. Tem um poder na igreja. E aqui tem um versículo que eu quero muito falar com os irmãos. Que é João, vamos ler juntos, ali, está meio cortado, né? No capítulo 14, no versículo 12. Lê junto, para acordar o irmão que está aí do seu lado. Vamos ler forte. Em verdade. Vamos começar de novo? Não acharam ainda, né? Está bem fraquinho, né? Vamos ler forte assim, mesmo que seja de outra tradução, a sua tradução é melhor do que a tradução do irmão, né? Aí você lê alto, para você não se perder. Em verdade vos digo,
que aquele que crê em mim fará também essas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Amados, eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que é esse versículo? Como é que a gente vive esse versículo? E queridos, Deus me deu uma revelação clara, e que você pode entender claramente. Essas coisas que Jesus falou, que ele ia para junto do Pai, e que nós podíamos fazer coisas maiores do que ele fez, só tem uma chance de acontecer, é no corpo. Amém? Isso abre o seu entendimento. Jesus fez a sua obra e fez coisas tremendas, mas ele era um. Mas se todos funcionarmos, e Deus trouxe essa revelação e essa clareza, se todos os membros do corpo de Cristo frutificarem, se tivermos saúde, então Deus vai trabalhar coisas maiores. Amém, amados? Vamos tomar posse disso também, que você pode fazer coisas maiores do que ele fez. Louvado seja o Senhor, eu creio nisso. Hoje nós temos que pedir ao Senhor: Deus, eu quero ser a resposta dessa palavra. É uma promessa para o corpo de Cristo, não é algo individual, mas para todo o corpo. Somente através do corpo nós vamos conseguir que a palavra se cumpra. Louvado seja o Senhor. Pede a Deus revelação disso, amados. Eu às vezes toco na minha cabeça e peço ao Senhor, me traz revelação. Eu quero entender isso aqui claramente. E as nossas atitudes, elas têm que seguir a nossa compreensão. A gente não falou desde o início que arrependimento é mudança de atitude. Então nós temos que ter uma mudança de atitude. Sabe o que eu tenho pensado, amados? Assim como Deus nos revelou essas coisas que estamos dizendo da igreja, nós estamos precisando de um avivamento. Nós, igreja, que nos traga essa revelação. Entende isso? Eite, entende isso? Porque hoje, muitos de nós, dentro dessa linguagem aí, reino, você é do reino, você é da igreja, você é do corpo, qualquer linguagem aí nessa linha das coisas que nós pensamos, temos que ter um avivamento, amados. Amém? Peça ao Senhor isso. Quando nós olhamos para os grupos pentecostais da cidade, eles foram grupos que trouxeram um avivamento, mas nós sabemos que eles precisam de um avivamento, e nós sabemos que precisamos de um avivamento, porque o entendimento que nós tivemos, nós caímos numa rotina, e nós temos que deixar essa rotina, tem que mexer conosco, tem que quebrar a nossa estrutura, tem que mexer na nossa casa, tem que mexer na nossa vida. Não é só o modelo, a regra, o sistema, a cartilha, não, tem que mexer em nós, em nome de Jesus, para que todos possam exercitar ou exercer o sacerdócio, porque nós somos casa do Senhor, e nós queremos que Deus trabalhe isso em nós. Não sou eu quem faz, mas é o corpo. Este é o ensino correto. É o Cristo coletivo trabalhando através de nós. Coletivamente temos todos os dons. Coletivamente temos todos os dons, não sozinhos. Entendido, irmãos? Tem gente que pensa que Deus deu a ele na cidade a única revelação da igreja. Vamos tirar isso do nosso coração, porque isso não é de Deus, isso divide. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu dou graças a Deus por poder estar trabalhando na pandemia, porque os irmãos me conhecem de muita loucura que eu fiz na cidade.
há mais de 40 anos atrás, mas muita loucura. Alguns que nos conhecem, ontem nós contamos algumas, né, loucuras, a gente foi maluco na cidade, totalmente, loucura que nós fizemos na cidade. E Deus curava, e eu era, na época aquela novela, Roque Santeira, só os mais antigos, né? Me chamavam para expulsar demônios da cidade, e eu deitava aí, cansado de expulsar demônios, expulsava até por telefone, cansado, põe o telefone aí no ouvido do demônio, aí expulsava, Vimbratel naquele tempo, né? Louvado seja o Senhor. E quando o demônio não saía, que eu vestia a roupa, ia com raiva do demônio assim, né? E fazia um monte de coisa com ele. Irmãos, quantas coisas na cidade a gente fez de loucura. E aí tudo bem, viajamos, fizemos muitas coisas, muitos países do mundo, Deus trabalhando muitas coisas. Na pandemia, os pastores descobriram que eu estava vivo, que eu não era uma lenda. Foi tão legal isso aí. E eles me convidaram, né? Então, para resumir, hoje estou trabalhando com vários pastores da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Metodista, da Batista, os irmãos todos da cidade, e os irmãos me tratam com tanto carinho, tanta honra, e nós estamos conseguindo algo na cidade que é extraordinário na questão da unidade, e eu creio que de fato nós estamos falando de igreja, e eu tenho que ser totalmente coerente com o discurso, com a pregação que eu faço, porque nós estamos falando de corpo de Cristo, e eu quero viver isso na prática. Nós falamos aqui no início, não pode ser teórico, tem que ser prático, e eu estou sendo prático, estou podendo ajudar tantos companheiros na cidade, porque de fato é a igreja do Senhor, e eles têm tanta riqueza. Louvado seja o Senhor. Tem tantas coisas que eles descobrem em mim e que eu descubro neles. É gostoso demais o que Deus está fazendo, porque nós somos corpo, estamos em Deus, queremos ser casa, somos pedras vivas, nós queremos entender que isso custa um preço, amados, e que de fato tem muito trabalho. A gente está, e pode estar feliz com a palavra, olha, mas tem trabalho pela frente. O trabalho da pregação é rápido. Preparar um encontro é cansativo, mas pode ser rápido. O trabalho de formar uma vida é intenso, é cansativo. E nós temos que nos dedicar a isso. Chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, pagar um preço, orar, jejuar, chorar, se deliciar. Mas para nós que amamos a obra, isso é nobre, totalmente nobre. Parece que quanto mais eu trabalho, mais ânimo eu tenho de trabalhar, porque nós amamos o Senhor e amamos aquilo que nós fazemos. Nós, a igreja, não podemos aceitar a maneira que vivemos durante esses anos. Pelo menos eu não, amados. Eu não aceito. Eu estou insistindo com os irmãos, eu não aceito. Eu não quero, eu quero viver diferente. Efésios 4, 11 e 12, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres. Irmãos, aqui está cheio da palavra no plural. Ele mesmo levantou outros para apóstolos. E aí vem uma coisa que Deus tem nos falado. Eu estou indo com o Jamê, não sei se alguém mais daqui vai para um encontro daqueles ministérios apostólicos, e nós já tivemos chorando e orando junto, e nós dissemos juntos, eu estou indo para dizer aos irmãos assim, o ministério apostólico não pode continuar dividindo a cidade. Nós estamos concordando com isso, porque ninguém é de Jamê, ou de Vince, ou de Ion, ninguém é de Abílio, de Sérgio Franco, e de qualquer outro nome. Todos somos do Senhor. Amém? O ministério apostólico não pode dividir a cidade, porque a igreja que está na cidade é do Senhor. Não é de Marcos, não é de Vince, não é de Mário, é do Senhor. E nós cremos na igreja que é do Senhor. Irmãos, só estou falando da palavra. Amém? Só quero falar da palavra.
Para isso choramos, oramos e colocamos diante de Deus para ministrar a palavra. Creio que estou repetindo aqui algumas coisas que alguns de vocês já têm dito. Agora a gente tem que ir para a prática. Temos que gastar todo o tempo com a prática. Porque quando diz outros profetas, outros evangelistas, quer dizer que a gente não está apoiado em um, mas que temos uns. Dá para entender, irmãos, que não dá para dividir a igreja por ministério, isso é tão claro. Antes tínhamos Batista, Assembleia Metodista e outros nomes, Presbiteriana. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque eu estou com eles, mas eu quero ver a igreja, o corpo de Cristo. E hoje nós não podemos dividir a igreja pelos nossos nomes, mas só tem um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E esse trabalho tem o objetivo de edificar o corpo. Os 5 ministérios, ou 4, como alguns creem, são os mais importantes no corpo, e outros serviços e ministérios que a gente vai ver rapidamente. Mas o versículo 12 diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos, amados? Todos, vocês, eu tenho que ser aperfeiçoado para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que os dons, eles são diversos. 1 Coríntios 12, 4-6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Louvado seja o Senhor. E aqui vem 3 verdades tão importantes para a gente entender que, de fato, não adianta a gente tentar edificar o corpo de Cristo sem entender Romanos 12, 4-8, que a gente vai precisar dos dons de serviço lá: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidir, misericórdia. Os 9 dons de Coríntios, capítulo 12, 4-11, sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação da língua. Tão lindo, falar em língua aqui, desse lado direito, algum lá no fundo, do lado esquerdo, interpreta essa língua. Já vi isso algumas vezes, mas está tão escasso. Qual foi o dia na sua reunião que aconteceu isso? Tem 1 ano? Tem 2 anos? Nunca viu? Amados, o que está escrito é para viver. E os dons ministeriais que a gente acabou de ler, e que são de total importância para o ministério do Senhor. Então, o que Deus está falando? A gente não pode trabalhar separado. Nós precisamos uns dos outros. A gente tem que trabalhar junto. Olha, eu quero dizer para todos esses ministérios, nós estamos indo lá para São Vicente, e a gente eu quero, em nome de Jesus. Deus tem nos dado graça de estar junto com aqueles irmãos, mas precisamos dar mais um passo. Não podemos andar separadamente, mas temos que fazer o ministério juntos, sem medo. Eu não tenho medo não, irmãos. Amém? Tira o medo. Não adianta você colocar aqueles tapumes, barreiras. Esse povo aqui está protegido. Protegido de quê, irmãos? Nós, na verdade, sabemos que a obra é do Senhor e temos que deixar que Deus trabalhe na igreja. Louvado seja o Senhor, para se cumprir esse versículo de João 14, 12, que nós vamos fazer coisas maiores. Jamê vai fazer 73 anos, é isso? E 4, vai fazer 74 anos, Já fez também? Vai fazer 75. É isso, Pode ser. Se Deus assim permitir. Se não promover. Eu vou fazer 70 conservadinhos, irmãos podem ver. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, se a gente não apressar isso, a gente não vai ver o que tem que ver, não é isso? Eu fico pensando assim, eu quero ver antes de morrer, Azaf,
o que Deus quer trabalhar na igreja, mas na minha geração, eu quero, eu clamo ao Senhor porque eu quero. Eu creio que você deve clamar ao Senhor. Irmãos, não temos que estar acomodados, confortáveis. O bom é inimigo do melhor, né? Tá bom, mas Deus tem coisas muito melhores. A igreja vai precisar trabalhar dentro dessa revelação desses dons, interpretação de línguas. Quanto tempo você gasta falando em língua ao dia? Quem fala em línguas, fala com Deus, não está escrito? Amém? Paulo, quando estava ordenando a questão de falar em língua, ele não estava proibindo, ele estava só, de alguma forma, ordenando alguma coisa, porque a igreja estava lá falando muito em línguas, Coríntios falava muito em língua, mas ele estava administrando fogo. Aqui a gente fica administrando a geladeira, não é isso? Proibiu o quê? Nem acontece. Irmãos, chega de geladeira, nós queremos fogo, fogo de Deus, o fogo tem que arder no altar, em nome de Jesus, e nunca apagar, é o propósito de Deus. É muito lindo irmão, se a gente tem que controlar algum irmão, controla. Mas hoje é assim, se ele se levanta falando em língua, e tem alguém que olha para lá, assim, assustado. Irmãos, vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Porque hoje tem aquela turma toda aqui, que é uma coisa um pouco mais educada. Tem que ser educado, tem que ser mais frio, tem que ser mais racional. Irmãos, não vamos conseguir fazer essa obra se não tiver a questão das variedades de línguas, da interpretação das línguas, sabedoria. Sabe por que nós gastamos muito tempo de aconselhamento sem solução nenhuma? Porque nos falta esse dom de sabedoria, nos falta o dom do conhecimento, essas coisas do discernimento de espírito que está aqui, olha. Quando falta essas coisas, aí ele vem e volta, é aconselhamento e mais horas, mas se nós estamos aqui debaixo de profecia, de operação de milagre, de cura da alma daquela pessoa, de fé e desses dons do Espírito Santo, irmãos, a obra, Deus vai fazê-la e Deus vai apressar as coisas. Debaixo também desses ministérios, né, apostólico, pastores, mestres, evangelistas, profetas, Deus tem que trabalhar debaixo dessas coisas. E trabalhando debaixo dessas coisas, Deus então faz. Onde é que nós vamos aprender a praticar 1 Coríntios 14, 26? Quero, pois, irmãos, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo. Irmãos, isso tem que ser uma pregação para a gente esquecer. O problema da igreja tem sido isso, né? Que a gente reparte aqui, e amanhã é domingo, o Azaf compartilha de manhã, imagino que ele está O que ele vai compartilhar? Ele está perguntando, meu Deus. Mas, irmãos, Deus vai dar graça ao Azaf amanhã de manhã aqui, mas o que Deus quer fazer conosco? É que essas coisas que estamos aprendendo sejam praticadas. Aliás, eu aprendi a igreja assim, que nós tínhamos que insistir na lição até que aprendêssemos e praticássemos. E então, Deus iria trabalhar na sua igreja. Pode-se falar de uma coisa ou outra? Pode, mas tem que praticar o que não aprendeu e o que está na palavra. Então, queremos salmos, doutrina, revelação. Eu canso de ouvir irmãos e irmãs que dizem assim, Deus mudou a minha vida numa palavra de revelação, numa palavra profética. Você já foi naquela irmã lá do barraco? Aquela irmã que era profetisa lá do barraco? Aqui não tem barraco, não? Aqui só tem casa boa. Mas você já foi lá ouvir aquela profecia,
né? De gente que gostava daquela profecia. Irmãos, hoje Deus quer levantar os profetas na casa. Amém? A revelação na casa, línguas estranhas na casa, interpretação na casa. Você tem que pôr na cabeça, Senhor, está escrito, eu vou praticar isso. Seja tudo feito para edificação, a palavra diz. Então nós falamos também de Romanos, contribuição, exortação, ensino, ministério, profecia, misericórdia, presidir. Precisamos desses irmãos todos trabalhando. Queridos, todos recebemos dons. Amém? Você pode pensar que não tenha recebido nenhum dom, mas todos, e não foi só um dom, dons. Amém? E a manifestação do Espírito é dada a cada um. Está escrito isso na palavra. Tem que ter manifestação, e não tem. Tem irmãos que não manifestam nada, nem demônio faz anos. É um negócio complicado, e que a gente precisa, com a graça de Deus, descobrir os dons de cada um, os dons espirituais. Cada um de nós temos que conhecer os nossos dons, dentro do processo do grupo caseiro, célula, qualquer nome que você use lá. Isso tem que acontecer, porque isso é realmente muito poderoso, quando os dons estão acontecendo e Deus está trabalhando. Se nós tivermos grupos caseiros vivendo na cidade, a gente sabe que essa cidade será espetacular. Imagine Deus enchendo as casas desses dons espirituais, eles vão transformar as cidades. Essa vista gostosa aqui é de pertinho da minha casa. É um grande milagre. E ali tem até minha casa e meu prédio. Mas depois os irmãos vão conhecer melhor. Todos estão convidados. E eu já digo que não fiquem longe de Vitória do Espírito Santo. Quem fica longe do Espírito Santo é problema. A gente tem que estar no Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Então, são todos esses ministérios, dons espirituais, manifestação, o serviço. E tem uma coisa que tem que acontecer com isso, irmãos, é a oração. Eu não posso deixar de falar da oração. Queridos, a oração é delícia. A palavra fala, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orar no Espírito, orar com entendimento, falar em línguas, estar conectado com Deus. O mundo espiritual tem uma comunicação no Espírito. E quando nós falamos em línguas, nós estamos numa comunicação espiritual, e Deus está trabalhando conosco. Então nós temos que exatamente praticar essas coisas. Romanos 8, 19 está escrito, irmãos: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus está nos conduzindo aqui para chegarmos ao final. E eu sei que tem muitas coisas. Por que eu deixei esses quadros aí totalmente em branco? Porque depois dessa palavra, eu quero que Deus faça você preencher esses quadros aqui, ó, com a sua experiência na casa. Amém? Não fica lá só comendo, mas você vai ser um instrumento de Deus para encher esses quadros aqui de figura de gente que está sendo liberta, amém? De salvação. Aí você vai trazer para a reunião, mostrando os frutos do que Deus fez na sua casa, e todos vamos conhecer os milagres. Isso aqui está em branco, para te lembrar que você tem essa responsabilidade. Não é só aquele irmão que é bom, Deus te levantou para você ser uma resposta de Deus, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E você é um filho de Deus, e que Deus está usando, e que Deus está levantando
E de fato, é essa obra do Espírito Santo de Deus em você. E nós sabemos que Deus está fazendo coisas grandes. Eu quero terminar, irmãos, citando Atos no capítulo 2, versículos 42 a 47, que a gente conhece bem. Se pudéssemos estudar com calma, a gente tem tanta coisa aqui para repartir, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Apóstolos! Então, Deus quer levantar apóstolos que vêm à igreja, não o meu grupo. Irmãos, me corrijam, eu não quero ver o meu grupo. Eu quero ver a igreja, em nome de Jesus. Eu não quero trabalhar pelo meu grupo, eu quero trabalhar pelo corpo, pela igreja do Senhor. E a palavra diz, na comunhão, no partir do pão de casa em casa. E depois está escrito aqui mais embaixo, que eles partiam pão de casa em casa. Amados, essa ceia, diariamente, está escrito aqui, ó, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Irmãos, eles iam para a reunião grande, mas eles tinham a reunião da casa, e de casa em casa, eles estavam ceando, louvado seja o Senhor. A ceia em casa é muito tremenda, que a gente tem mais intimidade, a gente pode abrir o nosso coração. Se você buscar quais são as diferenças da igreja que você pratica hoje e a experiência aqui da igreja primitiva, talvez você ache umas 20 diferenças do que você não está praticando. E se nós não estamos praticando, como é que nós queremos tais resultados? Só se a gente mudar. Amém? Se você continuar com as mesmas práticas, você vai colher os mesmos resultados. Então você tem que prestar atenção aqui, ó. Em cada alma havia temor. Como é que é o temor de Deus na vida dos irmãos hoje? Falta muito temor do Senhor, prodígios, sinais, os feitos através dos apóstolos, todos tinham tudo em comum, propriedades, bens, essa questão da doação, que nós citamos lá, da contribuição de Romanos, que nós citamos, que é um dom também de Deus, e a Bíblia diz aqui, que de fato eles estavam partindo pão, e tomavam suas refeições com alegria, e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia. Tem muito grupo que vai ficando tão espiritual, que eles contam com a antipatia da cidade. Ele é tão espiritual, que vai ficando antipático, mas o que diz a palavra, é que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, lhes acrescentava o Senhor, ano a ano, os que iam sendo salvos. Li errado. Dia a dia, os que haviam de ser salvos. Dia a dia, se a igreja está vivendo uma experiência, irmãos, não vai ser aquela salvação, aquela situação de uma experiência que alguém tem, mês, ano, não é isso, mas dia a dia, Deus acrescenta aqueles que haviam sendo salvos. Então nós queremos isso, né? Que a igreja possa encontrar esses irmãos que estão dentro da palavra de Romanos, dentro da palavra de Efésios, dentro da palavra de Coríntios, né? E que nós já citamos aqui para os irmãos. E então nós todos partimos para uma prática do que Deus quer, e nós queremos, em nome de Jesus, uma prática, que Deus possa levantar a igreja. É o versículo de Ageu: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Amém? Nós cremos nisso, irmãos. Nós temos que trabalhar em casa, vamos adorar o Senhor, e nós vamos orar com os irmãos, porque nós queremos tudo isso através do corpo de Cristo. Então nós queremos aprender a praticar essas coisas, e os resultados vão nos trazer ânimo, porque de fato Deus vai levantar
homens e mulheres cheias de Deus. Então nós vamos ter casas saudáveis para então Deus ser glorificado na nossa vida. Eu quero orar por vocês e quero pedir ao Senhor que trabalhe na nossa vida. Amém, amados? Entendemos o que Deus está nos falando? Se nós queremos um modelo de igreja que seja segundo a palavra, Deus já tem nos falado isso, que o Senhor transforme a nossa vida. Hoje eu pude chorar com Deus, falando: Senhor, Senhor, Senhor. Eu quero que você se levante, se Deus está falando isso com você. E que nós possamos também ficar livre aí desses bancos. Nós queremos orar ao Senhor. E nós queremos falar com Deus. Deus, dai-nos a igreja, segundo o teu coração, segundo a tua vontade, para a glória do nome do Senhor. Você que Deus está quebrantando o seu coração, vamos começar a orar. E vamos pedir ao Senhor que essa revelação da palavra do Senhor caia no nosso coração. Agora nós queremos ser iluminados. Eu sei que não cabem todos aqui, mas eu quero pedir àqueles que estão mais ávidos por essa palavra. Eu não vou fazer um julgamento sobre os que não vierem, mas vem aqui na frente. Os que querem orar comigo aqui, vem aqui na frente. Você que quer falar para Deus assim: é o modelo de igreja que eu quero. Pode sair do seu lugar, não espera a música não, pode vir, pode descer. Às vezes a gente só anda assim na música, né? Mas nós queremos andar e clamar ao Senhor para Deus operar um milagre em nós. Vamos clamar ao Senhor. Vamos chegar mais para o cantinho para outros irmãos.